Paulo Freire, o patrono da educação brasileira, um homem que a esquerda venera e adora pelo seu trabalho na área da educação brasileira, completou 99 anos. Mas eu não vim aqui falar sobre o seu aniversário. Vim aqui falar do fato que o Paulo Freire é igual o Marx, cria uma ideologia que não deu certo. E mesmo assim continua insistindo, e a esquerda brasileira continua insistindo, mesmo que a gente é o único país que utilizou-se da ideologia, né, de Paulo Freire, ele continua sendo o cara mais amado pela esquerda. Mas antes que a gente prossiga o nosso vídeo de hoje, quero deixar um convite aqui para vocês. Todo dia, às 8 horas da manhã, a gente tem gravado um vídeo novo para vocês. Eu sei que a grande maioria ainda não é inscrito no canal. Então, eu convido vocês, que são a grande maioria que está assistindo nossos vídeos com uma certa frequência, ou se é a tua primeira vez que está assistindo esse vídeo, se inscreva nesse canal, toque sua notificação para que você seja notificado nos nossos vídeos diariamente. E outra coisa que é muito importante, gente, se vocês gostarem do vídeo ou não, deixe o joinha ou não gostou, pois com toda interação no canal, ele ajuda a aumentar especificamente o algoritmo do YouTube para recomendar nossos vídeos. E também não esquece de compartilhar e comentar se você tem alguma ideia, alguma proposta de um vídeo novo para a gente gravar para vocês. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, a qual ele foi criticado, duramente criticado pela elite da esquerda brasileira, que ama, de acordo com eles, né, ama criar palavreado difíceis de compreender. Pois ele, no Twitter dele hoje, na época que ele era ministro, ele foi criticado porque ele falou mal do Paulo Freire e queria acabar com essa ideologia de Paulo Freire de ser repassado nas universidades e nas escolas. Ele queria fazer realmente uma revolução na área acadêmica brasileira. No Twitter dele, ele escreve o seguinte: hoje Paulo Freire faz 99 anos. Não morreu? Vive nas catacumbas das escolas, se alimentando do futuro das nossas crianças. É tão ruim que até os países comunistas param de usar. Só no Brasil se usa e os resultados são merevelhice. Parabéns, vampirão. Feio pra... né? Eu gosto de ler uns comentários que esse cara posta no seu Twitter. Enfim, é divertido. Inclusive a pessoa aqui embaixo aqui até escreveu assim: alguém aqui consegue me explicar o que tem de tão errado assim o método bando de gado do caralho? Aí, se você for ver o Twitter dele, tem um bate-boca engraçado. Eu te explico depois para você, o Volpado Marcos, o que tem de errado com Paulo Freire. Mas aí a imprensa brasileira, ela caiu em cima do mais um comentário do nosso polêmico ex-ministro da Saúde e atual diretor do Banco Mundial. Ex-ministro da Educação critica o Paulo Freire no dia que completaria 99 anos. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, publicou hoje na sua conta do Twitter críticas ao trabalho de Paulo Freire. O filósofo e educador, morto em 1997, completaria 99 anos neste sábado. A Lei 2612 estabelece que ele é o patrono brasileiro, né, da educação brasileira. O Weintraub foi exonerado oficialmente no cargo dia 20 de tal, a gente já sabe a história dele.
Sua gestão foi marcada por uma série de polêmicas, entre eles foi o fato que ele foi um dos maiores críticos e está tentando retirar o Paulo Freire como patrono da educação brasileira, né? O economista estava no centro dos atritos com o poder executivo, legislativo e judiciário. Na verdade, não é nem com o legislativo, era mais com o judiciário, pois falou algumas palavras que o nosso ministro, Alexandre de Moraes, ficou chateadinho. O ex-ministro afirmou em reunião, né, no dia 22 de abril, que por ele colocava vagabundo na cadeia, a começar no STF. Falou nada fora do normal. Aí eu peguei duas matérias, de dois blogs esquerdistas. Uma é do Brasil 24/7, que na verdade eu te falo que isso não é jornalismo, mas eu quis pegar essas matérias para poder mostrar para você o que a esquerda vê e acha o fato do legado do Paulo Freire, que a gente vai comentar sobre isso. Legado de Paulo Freire, assombra Weintraub, que faz ataques ao educador nas redes sociais, vampirão. Um dos maiores nomes da educação brasileira, é referência mundial. A esquerda sempre vai falar, ele é referência mundial. Aí eu falo para vocês aqui, quais são os países que utilizam o sistema educacional de Paulo Freire? Quais são? Deixou seu comentário aqui? Eu te falo qual é. Brasil, o único país no mundo que usa o sistema educacional de Paulo Freire. Nem Canadá, que é regido por um primeiro-ministro de esquerda, que criou várias leis, inclusive uma lei que te retira a liberdade de expressão, que, na verdade, fala que discurso de ódio é crime, usa o sistema educacional de Paulo Freire. Nenhum lugar no mundo, nem Cuba, nem Venezuela, nem nenhum dos países no mundo usa o sistema educacional de Paulo Freire. Muitos de vocês podem ser jovens, eu sei que é uma boa parte de que assiste nossos vídeos está na faixa etária de 17 a 29 anos de idade, mas muitos de vocês não sabem que durante o governo militar não existia colégio privado. Né? Existia, sim, mas sabe quem que estudava nesse colégio privado? Não era filho de rico. Não era aqueles colégios que você vê hoje, assim, que são os melhores do sistema educacional do Brasil. Negativo. Antigamente, quem estudava em colégio particular é quem não conseguia passar na prova para estudar em colégio público. Os colégios públicos do Brasil, na época do governo militar, eram dos melhores ensinos que tinha. Colégios que era renomado pelos seus ensinos, e aí muitas pessoas de alto padrão brigava, lutava de tudo que até jeito para botar o filho dele no colégio público. Igual acontece nos colégios militares do Brasil. Será por que o colégio militar no Brasil está entre os melhores e os colégios públicos brasileiros estão entre os piores? Falta investimento, Oswaldo. Você sabia que quando o presidente Bolsonaro entrou no governo, ele quis fazer uma sindicância em por que anualmente era gasto mais de 100 bilhões de reais na educação, só que não tinha nenhum resultado. Não é falta de dinheiro, não é má gestão, não. Porque, por exemplo, eu pego o exemplo de uma universidade federal, pega qualquer universidade federal que você vê aqui no Brasil, a qual cada aluno custa para os contribuintes, as pessoas que vão pagar seus impostos, na média de 30 mil reais. Cada um desses. A maioria são de gente de classe média alta, elevada, que estudou a vida toda em colégio particular. E aí o que acontece? Esses alunos que entram na universidade pública, eles literalmente destrói todo o patrimônio nosso. Antigamente, eu fazia as coberturas de rua, cansei de entrar em universidade federal da minha cidade e
fazer cobertura porque os caras iam ocupar a reitoria, você ia para o banheiro, não tinha nem não tinha nem condição de você usar um banheiro. Nem papel higiênico tinha. Universidade Federal, que cada aluno custa 30 mil reais por mês. Não tinha nem papel higiênico. Fora os eternos protestos dos socialistas de iPhone, ou como a imprensa chama eles, de, como chama, revoltados sem causa. Isso era a gente que estava nessas coberturas que falava sobre isso, que eram os revoltados sem causa. Você ia nos anfiteatros das universidades, as cadeiras todas estragadas, não tinha nenhuma estrutura. Será que é por falta de administração? Não. A administração tem dinheiro para gastar, tudo mais. Lógico, existe corrupção dos governadores, dos reitores, enfim. Mas não. Se gastava 100 bilhões de reais. Para quê? Para jogar no ralo. Aí você ia nos colégios base, de ensino base, e aí era tudo depredado, estragado. Hoje em dia mudou bastante. Hoje em dia tem muitos colégios que começaram junto com a ajuda da comunidade, a restaurar seus colégios. Mas a esquerda continua falando que ele é o referência mundial. O motivo da ira do ex-ministro, que fugiu, de acordo com a esquerda, né, que na verdade não fugiu, do Brasil para os Estados Unidos, após ser alvo de ações do Supremo Tribunal Federal, é que a produção acadêmica do educador, pedagogo, filósofo brasileiro, Paulo Freire, foi usada em pelo menos 72 mil produções científicas, ficando atrás apenas do filósofo Thomas Kluck, com 81 mil, e do sociólogo Everett Roger, 73 mil. Beleza, tem bastante pessoas que desenvolvem produção científica. Só que eu te faço a pergunta, essas pesquisas trouxeram algum resultado para a educação brasileira? Não. Essas pesquisas melhoraram o nosso sistema de ensino no Brasil? Não. Essas pesquisas foi amplamente usada pelo mundo inteiro para poder aplicar o sistema de ensino do Paulo Freire? Não. Essas pesquisas foram feitas aqui no Brasil, nas universidades federais, para ter alguns professores ter seus doutorados, e pronto, acabou. Ou alunos que entram em pedagogia, que tem professor esquerdinha, que, entendeu, que injeta na cabeça deles o Paulo Freire, e aí? Na verdade, como eu te falo, o sistema de educação do Paulo Freire é tão fracassado que ninguém usa. Nenhum lugar no mundo usa. Ah, mas ele ganhou prêmios no mundo todo. Pois é, né? Ganhou tanto prêmios que até aquele filme lá da Netflix, lá, As Lindinhas, ou Cuties, também ganhou prêmio. Não significa porcaria nenhuma ganhar prêmio. Obama ganhou o prêmio Nobel da Paz. Assim, no primeiro ano do mandato dele. E o governo dele inteiro foi o governo que mais bombardeou, mais matou criança e foi indiretamente responsável pelo grupo ISIS ter surgido. Então, prêmios não significa nada. Nada. Uma coisa que eu sempre brigo com as pessoas que fazem filosofia é a seguinte, a ciência sem ter o lado aplicado é uma ciência morta. A filosofia por si só, sem ser aplicado numa parte prática, real, né, para a sociedade, ela é morta. Não adianta você ficar falando palavreados lindos, difíceis, complexos para as pessoas, sendo que as pessoas não vai, a grande maioria da população brasileira não vai entender bulufs que você está falando. Mas vamos aqui para a próxima aqui. Esse aqui é fórum também de esquerda. Só para o título dá para saber. Erudina Lula Chico Buarque lidera a celebração nas redes sociais pelos 99 anos de Paulo Freire. Se o Paulo Freire estivesse vivo, o Brasil estaria celebrando seu aniversário, duvido, de 99 anos. Mas o legado deixado por este educador, patrono da educação brasileira, inspirou muitas personalidades políticas, das artes, do mundo acadêmico, manifestar homenagens a um dos maiores intelectuais brasileiros reconhecido no país e no exterior,
em mensagens publicadas nas redes sociais. Aí, enfim. Tanto é reconhecido, tanto que ninguém usa a sua ideologia. É tão reconhecido Paulo Freire como um cachorro de rua. É tão reconhecido como qualquer, entendeu, outro educador. Ah, mas ele ganhou prêmios, Oswaldo. Ele ganhou vários prêmios mundiais. Ele é um cara muito respeitado. Beleza. Pega todos esses países de primeiro mundo e vê qual é o sistema de ensino que eles estão usando. Nos Estados Unidos, eles usam um sistema de ensino, junto com o Canadá e todos os países ingleses, eles usam um estilo de ensino que é parecido ao estilo de ensino britânico. Na Europa tem um estilo um pouco diferente, na Itália, em França. Japão tem um estilo um pouco, bastante diferente. Mas assim, os nossos vizinhos, Paraguai, Argentina, enfim, do nosso país, eles não usam o sistema educacional brasileiro que é baseado em Paulo Freire. Ao ponto que alunos que fazem medicina no exterior, na Argentina, no Paraguai, eles têm uma dificuldade enorme, porque tem vários protocolos, os cursos deles, que é ensinado lá, que é comum no exterior, que aqui no Brasil não passa. E aí, quando eles querem fazer o revalida, eles reprovam. Por quê? Porque o estilo de ensino é diferente. Paulo Freire, ele é tão famoso que não teve nenhum país que utilizou sua ideologia. E a esquerda, ela é aquela coisa, não, nunca houve um socialismo de verdade. Você pode até ver nos comentários que as pessoas vão falar nos grupos, vai, não, mas o Brasil não usa o Paulo Freire. O Brasil não usa. Usa sim, o Brasil usou. O Brasil começou a utilizar o sistema de ensino de Paulo Freire a partir do governo FHC. E aí o sistema de ensino brasileiro só foi para água abaixo, que foi amplamente utilizado pelo Lula e Dilma. 13 anos. Estava sendo utilizado assim, não na prática ostensiva, era mais como se fosse uma pesquisa sobre isso, se ia dar certo. Bem no final do governo do FHC. E começou a ser implementada com força o sistema de ensino do Paulo Freire no governo da Dilma e do Lula Dilma. Entre as coisas que ele acredita é o fato que ele ser contra a reprovação dos alunos. Entendeu? Que você não pode reprovar o aluno, porque se você reprovar o aluno, você vai afetar o sistema acadêmico desse aluno. Isso que o Paulo Freire fala. Mas olha só o resultado. O resultado. Brasil, essa matéria aqui foi feita no dia 3/9. Brasil está a caminho da última posição do mundo em impacto científico. Herança maldita? Sim. Eu lembro quando eu voltei do Brasil, quando eu morava na Itália, eu tinha 16 anos de idade, e a gente foi visitar a UNB, existia mais de 30 empresas privadas que financiavam as pesquisas. Só que as pesquisas que financiavam eram pesquisas farmacêuticas, pesquisas de biotecnologia, de biologia molecular, de genética. Essas eram as pesquisas que estavam sendo investidas por essas empresas privadas. Aí, muitas pessoas da esquerda foram contra. O Lula foi contra. Só que o Lula foi tirando aos poucos, não foram renovando os contratos das universidades federais brasileiras. Aí o que aconteceu? Aí quem que ia bancar toda a pesquisa, a parte acadêmica de pesquisa? Porque Paulo Freire, ele é um cara marxista. De acordo com ele, o Estado tem que investir na educação brasileira e tem que investir na parte de criação de pesquisa. Aí começou só a focar em só exclusivo no CNPq. Aí depois criaram várias agências que financiavam as pesquisas, como o CAPES. Não estou falando mal dessas agências.
Só que o que acontece? Quem paga tudo isso, essas pesquisas? Antigamente, era comum de professores, PhDs das universidades federais, ter um investimento de 1, 2, 3 milhões de dólares para comprar equipamentos atualizados para continuar com as suas pesquisas. Ah, mas Oswaldo, eu não acho justo que eu que estou estudando para meu doutorado, para filosofia, não tem nenhuma empresa privada me investindo. Sabe por que não tem, querida? Porque entendeu, sua pesquisa para eles não dá lucro. Não dá lucro. Pesquisa tem que dar lucro. Não adianta você ficar 30, 50, 60, 100 anos fazendo doutorado, pós-doc, 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 pós-doc. Se você não conseguir aderir no mercado de trabalho, se você não conseguir, a não ser se decidir virar professor de universidade privada ou federal, se você não conseguir fazer isso, não adianta nada. E aí, por isso que, entendeu, os padrões de pesquisa científica brasileira foram caindo. Antigamente, as universidades federais brasileiras, elas ficavam nos top 100 global dos rankings. Top 100. Hoje, não chega nem perto dos 100. Você vê como é que é, velho. Isso aí era na época, entendeu, do governo da FHC. Eu não gosto da FHC, gente. Entenda o seguinte, ele fez muita coisa, ele roubou muito dinheiro, e para mim esse filho da rapariga tem que estar na cadeia. Só que naquela época, ele tinha uma visão na educação um pouco liberal. Mas o governo dele era de esquerda, era no centro-esquerda. E aí, entendeu, era aberto para as pesquisas e as universidades tinham estrutura, estava tendo infraestruturas, grandes infraestruturas naquela época. Hoje em dia, para você comprar, por exemplo, um microscópio eletrônico que custa 500 mil reais, você tem que passar por tantos protocolos do CNPq que é tão burocrático que você acaba desistindo. Eu tinha uma amiga minha que ela ganhou aquela bolsa de estudo no exterior, e aí no meio do caminho o custo dela, a bolsa foi cortada. Por quê? Porque acabou o dinheiro. A Dilma estava sendo impeachmentada naquele período. E aí ela ficou desesperada, estava no meio do seu doutorado. Aí a universidade falou assim, não, tu fica aqui, a gente investe em você. Na verdade, não foi nem a universidade, foram dois laboratórios aos quais ela estava trabalhando, empresas na área de sanitária, investiram nela, ficou lá, terminou o doutorado. Hoje ela é professora da universidade e chefe de uma pesquisa. Está ganhando muito bem, está tendo uma vida muito boa. Mas voltando aqui com o Paulo Freire e com Abraham Weintraub, que tem seus currículos. O Paulo Freire foi uma pessoa importante na educação brasileira? Eu não sei. Eu acho que ele fez mais estrago na educação brasileira do que fez algo positivo. Minha mãe fala que quando ela era jovem, ela estudou com muita dificuldade no colégio público e ela falava que era muito difícil de entrar no colégio público. Ah, mas agora é fácil de entrar, Oswaldo, não precisa fazer prova. Sim, beleza, não precisa fazer prova. Só que olha só o nível da educação. Antigamente, se você era reprovado e acabou e morreu o assunto. Não tinha discussão. Antigamente, mesmo com pouco investimento que ia para a educação, os professores recebiam muito bem os seus salários. Os salários deles eram os maiores salários, mais bem pagos. Antigamente, os professores eram respeitados dentro de sala de aula. Aí hoje, existe matérias que falam que a maioria das crianças que chega no ensino médio não sabe nem o básico da matemática e do português. Por quê? Porque o Paulo Freire, ele cortou o sistema de reprovar as pessoas. Ah, mas Oswaldo, tadinha, aí a criança vai desistir da escola e tal, não sei o quê. Pois é, aí você passa a pessoa no fundamental, médio, aí na hora que ela vai tentar entrar na faculdade não consegue.
Por quê? Porque tem vestibular. Na hora que ela tenta entrar no mercado de trabalho, tem dificuldade. Por quê? Porque ela não sabe português, não sabe matemática, não sabe as operações básicas. Ah, mas isso não é só isso que pode julgar o ensino brasileiro. Beleza. Você quer julgar o quê? Você quer colocar filosofia como meio de avaliar o nosso sistema educacional? Sociologia? Hum? Você quer avaliar se o nosso sistema educacional está muito bom com, entendeu, com história, geografia? Não tem como. O mundo inteiro usa o mesmo sistema de avaliação, cada uma com a sua linguagem. E o Brasil está sempre entre os últimos lugares. Procura aí o INEB, para você ver. Aí eu deixo aqui aberto para vocês, para seus comentários. Você acha que Paulo Freire realmente deveria ser honrado como patrono da educação brasileira? Você acha que ele fez muito coisas boas para a educação brasileira e a educação brasileira evoluiu muito bem? Ou você acha que não? Deixa aqui nos comentários. Quero agradecer a vocês todos que estão assistindo esse vídeo. Não esquece, gente, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Então, se vocês ainda não é inscrito, aproveita agora, se inscreva no canal. E se você gostou desse vídeo, dá um joinha e compartilha para seus amigos para que cada vez mais pessoas possam ter acesso ao nosso canal. Agradeço muito por estar acompanhando, agradeço muito também para cada pessoa que está acreditando no nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham um ótimo domingo e até amanhã.